Então tá, pessoal, aula 5, a gente vai estudar a máquina de Turing, tá? A máquina de Turing, então, foi proposta por Alan Turing em 1936, tá? Ela é uma formalização de algoritmo e não especificamente uma máquina, tá? Então, um algoritmo, como a gente sabe, é uma sequência de passos para atingir um determinado resultado. Então, a máquina de Turing dá essa exata noção de algoritmo, tá? E ela é simples, ela formaliza a ideia de uma pessoa realizando cálculos, tá? A gente vai fazer essa analogia, uma pessoa com um papel, uma caneta, uma borracha. E ela tem, né, por incrível que pareça, ela tem no mínimo o mesmo poder computacional que qualquer computador de propósito geral, tá? Não necessariamente a máquina de Turing vai resolver um problema em 2 ou 4 milissegundos, né, comparado a um computador que vocês têm na casa de vocês, ou notebook de vocês, ou até mesmo o celular de vocês, tá? Ela pode levar 1 milhão de anos, mas ela vai computar a mesma coisa, tá? Ela não é uma máquina, como falei, mas sim um programa para máquina universal, tá? Ou seja, ela é uma formalização de um algoritmo e esse algoritmo pode ser executado. Tá? Eu não sei se vocês tiveram a chance de assistir esse filme aqui, O Jogo da Imitação. Eu acho que ele até tem no Netflix, tá? E ele é um filme que né, conta um pouco ali da história do Alan Turing, né, e o envolvimento dele, né, e o quanto ele era um cara brilhante, assim, né, e foi importante até numa guerra, né, num processo de decodificação de mensagens, né, que eram do inimigo, assim, né, no tempo de guerra. Então, aqui é só como curiosidade para que vocês, se vocês quiserem assistir esse filme, vocês podem procurar aí, né. Bom, noção intuitiva. Noção intuitiva da máquina de Turing como eu falei antes, né, é um lápis e uma borracha, tá? Então a pessoa pega um lápis e uma borracha e ela consegue fazer cálculos em uma folha de papel, tá? Então é isso que ela vai conseguir fazer, tá, com essa folha de papel. Então o que vai acontecer? A pessoa, né, ela pode olhar para a folha e ela pode ler um símbolo de um quadrado. Então digamos que eu tenho vários quadradinhos nessa folha, aí ela pode olhar para um quadradinho e ela pode ler um símbolo de um quadrado. Depois ela pode alterar um símbolo de um quadrado, tá? Ela pode apagar com a borracha, ela pode colocar um novo símbolo. Ela pode mover os olhos para outro quadrado, né, e fazer o mesmo. E quando é encontrada uma representação satisfatória para a resposta desejada, a pessoa termina os seus cálculos, tá? Então ela termina de fazer os cálculos dela, né, baseado na informação que ela consegue tirar do papel, tá? Então, é como se eu quisesse fazer o seguinte: eu quero escrever uma palavra no papel. Vou escrever uma primeira letra no primeiro quadradinho, uma segunda letra no segundo, uma terceira letra no terceiro, e quando eu chegar na palavra que eu estou interessado, tá? Eu acabo de fazer o meu cálculo, tá? Ou seja, o meu cálculo nessa situação foi definir uma palavra, tá? Então essa é a noção intuitiva. Condições. O papel, tá? Agora a gente começa a discutir um pouco mais sobre isso, tá? O papel, ele não precisa ser bidimensional para os cálculos, tá? Ele pode ser unidimensional. O papel é uma fita, eu vou considerar ele como uma fita infinita organizadas em quadrados, ou a gente pode chamar esses quadrados também de células, tá? O conjunto de símbolos pode ser finito. Então, por exemplo, eu posso definir que eu só vou usar as letras A maiúscula e B maiúscula nos quadradinhos. Não posso usar qualquer outra letra. Meu alfabeto, ele é finito. Meus símbolos são finitos. Tá? Conjunto de estados em mente da pessoa durante o processo de cálculo é finito. Ou seja, a tomada de decisão e todo o processo de como as informações vão sendo manipuladas no papel é finito, né? Basicamente é um algoritmo, é uma sequência de passos que eu tenho mental, né, uma sequência de passos mentais que eu vou executar e eu vou alcançar o fim desses passos, tá? O último passo.
Então, eu posso dizer que existem 2 estados mentais, ou estados, né, neste meu, algoritmo mental. O inicial e o final. Então eu inicio o processo de cálculo e eu posso eventualmente chegar no fim de um processo de cálculo, tá? O comportamento da pessoa é baseado no estado presente pelo símbolo lido. Então, quando eu olho para o papel, eu vou olhar para uma célula específica, tá? E eu vou estar num estado mental atual. Então, a partir do meu estado mental atual, do passo que eu estou considerando o meu algoritmo, e a partir da leitura de um símbolo que eu estou lendo do quadradinho, né, eu vou tomar uma ação. É sempre assim. A partir de um estado atual, na leitura de um símbolo, né, eu vou ter uma ação associada. Então, é possível observar e alterar um quadrado por vez, tá? Essa vai ser a nossa regra. A gente vai poder observar ou olhar um quadrado por vez e alterar um quadrado por vez. Então aqui tem uma noção da máquina de Turing como uma máquina, né? Em vez de considerar a noção intuitiva, eu tenho a noção como máquina e aqui a fita dessa minha máquina. Eu falei que eu tinha uma fita infinita, né? Uma fita organizada em células ou quadradinhos, né? E dentro dessas células ou quadradinhos eu posso botar símbolos, tá? Então eu vou considerar que essa fita, para minha máquina, ela é o dispositivo de entrada, ela é o dispositivo de saída e ela é também a memória de trabalho. Ou seja, é como se essa fita, fazendo uma analogia com o computador, essa fita é a minha memória, tá? Memória RAM, e o meu processador é onde eu vou ter os estados mentais, tá? Ou seja, eu vou ter meus passos, minha sequência de passos para resolver um problema. Bom, a fita ela é finita à esquerda, como vocês conseguem ver aqui, né? Ela começa aqui e infinita à direita. Ou seja, uma fita infinita, ela não acaba, tá? Dividida em células, tá? Símbolos podem pertencer ao alfabeto de entrada, então eu posso ter um alfabeto de entrada, lembrando o que é um alfabeto? O alfabeto é um conjunto de símbolos, a gente viu isso na aula 1, tá? Tem um slide que resume isso. Alfabeto é um conjunto e ele é um conjunto de símbolos. E a gente pode ter, então, um alfabeto de entrada. A gente pode ter também um alfabeto auxiliar, tá? Se a gente quiser, que é um conjunto de símbolos também, e esse símbolo B branco, né? Que significa o símbolo branco, tá? E esse símbolo aqui, que é um marcador de início da fita. Então, a gente vai ter um marcador de início da fita, tá? A gente vai ter alguns símbolos do alfabeto de entrada, por exemplo, dispostos nas minhas células, e a gente vai ter os símbolos brancos. Símbolos brancos a gente considera que, se a minha fita está vazia, eu só tenho símbolos brancos. Tá? Se a minha fita está com alguma coisa, eu tenho um símbolo diferente de branco naquela posição específica. Tá? Bom, então, eu tenho um marcador de início, tenho uma entrada para a minha máquina, né, um valor de entrada, eu tenho um símbolo branco, e aqui eu tenho o meu controle. O que é o controle? O controle, fazendo uma analogia com uma pessoa, é para onde eu estou olhando. Tá? E a minha tomada de decisão é a tomada de decisão da pessoa, né, com relação à célula específica. Então, o controle, ele está posicionado, ele posiciona a cabeça de leitura numa célula específica, e dentro do controle eu vou definir o que eu vou fazer, se eu vou alterar o conteúdo da célula para um valor diferente, ou vou escrever o mesmo valor. Depois da entrada são símbolos brancos infinitos? Exatamente. A minha fita é infinita. Então o que vem depois aqui eu tenho um símbolo branco, símbolo branco, símbolo branco, símbolo branco e que não acaba mais. A minha fita, quando ela no início dos tempos, né, a fita sempre tem símbolos brancos, que é como se eu tivesse zero em todas as posições, zerada. Tá? Então eu chamo isso aqui de unidade de controle. Unidade de controle ela vai ser responsável por ler uma informação de uma célula específica, determinar se eu vou escrever nessa célula específica ou não, e a minha unidade de controle ela vai mover para a direita, né, para efetuar a leitura do próximo símbolo. Tá? Meu controle precisa necessariamente sempre mover para a direita? Não, ele pode mover para a esquerda. O controle vai determinar se o movimento é para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, não é possível mover para a esquerda, porque eu estou na primeira célula, não existe célula à esquerda, eu só posso mover para a direita. Tá?
Então, noção como máquina unidade de controle. O que que a unidade de controle vai fazer? Ela reflete o estado atual da máquina. Ou seja, ela vai conter aqui dentro dela, do controle, ela vai ter o estado atual da máquina. Ela tem um número finito e pré-definido de estados, ou seja, estados que podem ser assumidos internamente. Tá? Ela tem uma unidade de leitura e gravação, que é isso aqui, né? Ou seja, está posicionado sobre uma célula, posso efetuar a leitura ou a gravação, né? Ah, com acesso a uma célula de cada vez. A cabeça lê um símbolo por vez e grava um símbolo, novo símbolo, tá? Pode ser o mesmo símbolo? Pode. Eu posso ler o marcador de início? Posso. Posso escrever o mesmo marcador de início? Posso também, tá? Movimento é de uma célula para a direita ou esquerda, adjacente. Eu não tenho como pular, por exemplo, da primeira célula para a terceira célula. Eu só posso andar uma célula adjacente de cada vez. Programa ou função transição. Bom, programa ou função transição vai comandar o quê? Vai comandar leitura e gravação. Tá? Sentido do movimento da cabeça, tá? Define o estado, ou seja, sentido do movimento, tá? Da cabeça, se vai ser para a esquerda ou para a direita. Então, é basicamente esses dois, programa ou função transição, ela define esses dois elementos aqui. Bom, e o que, que vai ser feito? A partir de um estado atual, um dos possíveis estados que o controle pode assumir, mais um símbolo lido, eu vou determinar o que? Um símbolo a ser gravado e um sentido de movimento e um novo estado. Então, duas informações. A partir do estado atual, na leitura de um símbolo, eu determino um símbolo a ser gravado, sentido do movimento da cabeça de leitura escrita para a direita ou para a esquerda e novo estado a ser assumido. Tá? Então, é esse o resumo básico de uma máquina de Turing. Bom, definição de uma máquina de Turing. Uma máquina de Turing ela é definida por uma oitupla. Né? São 8 parâmetros. Tá? Eu tenho o primeiro parâmetro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Tá? O que é cada um deles? Tá? O primeiro parâmetro é o alfabeto de símbolos de entrada. Quais símbolos que eu posso definir como entrada, inicializar minha fita, né? Nas células, colocar esses símbolos nas células. Então, esse alfabeto ele define quais símbolos eu posso utilizar como entrada nas células. Que é um conjunto também, só que é um conjunto de estados possíveis da máquina, o qual é finito. Tá? Então, eu vou ter um conjunto, eu posso ter três elementos no conjunto, posso ter um elemento no conjunto, posso ter 10 elementos no conjunto. Então, o conjunto Q tem os estados que a minha máquina pode assumir, que a unidade de controle pode assumir. Pi, programa ou função de transição. Ela é uma função parcial, porque pode não ser definida para todos os valores, tá? E o que, que essa função transição tem? Bom, ela é basicamente, como eu falei antes, ó, a partir do estado atual, na leitura de um símbolo, eu defino um símbolo a ser gravado, um movimento e um novo estado. Tá? Então, a partir de um par ordenado, eu defino uma tripla ordenada, concordam? Eu tenho um estado relacionado com um símbolo, então um par ordenado, e o resultado disso, né, a partir da análise dessas duas informações, eu gero uma tripla ordenada, 3 informações. Símbolo a ser gravado, sentido de movimento, se é direita ou esquerda, na fita, né, a cabeça de leitura, e novo estado. Então são 3 informações. É o que a gente está vendo aqui. Tá? O que, que eu estou vendo aqui? Produto cartesiano de estado por o quê? Ou um símbolo, um conjunto, né, que é definido por alfabeto de símbolos, união com V, que é o alfabeto auxiliar, um dos alfabetos auxiliares, um outro conjunto de alfabetos auxiliares, que é elementos que podem aparecer na fita, união com símbolo branco e marcador de início. Então, é esse grande conjunto representado pelo alfabeto de símbolos, alfabeto auxiliar e os símbolos branco e marcador de início. Então, essas são todas as combinações que eu posso ter. Então, a partir de um estado qualquer dos estados possíveis do conjunto Q, eu sempre vou ter um par ordenado que é o estado e o símbolo. E o símbolo pode pertencer ao conjunto do alfabeto auxiliar, ou pode ser um desses dois símbolos aqui. Como resultado, eu gero um próximo estado,
um símbolo a ser gravado dentre esses símbolos e um movimento, se é esquerda ou direita. Tá? Então é uma tripla ordenada, ó. São 3 parâmetros. Ó. Aqui é um produto cartesiano de 3 elementos, né? 3 elementos. Esse conjunto por esse conjunto por esse conjunto. Ficou claro até aqui, pessoal, como que as informações elas são organizadas, porque é a mesma coisa que eu estou falando aqui em forma textual no slide anterior. A partir de um estado atual, na leitura de um símbolo, eu tenho um símbolo a ser gravado, sentido de movimento e novo estado. É a mesma coisa aqui. A partir de um estado atual de um dos possíveis elementos do conjunto Q, na leitura de um símbolo, dos possíveis símbolos do alfabeto, ou alfabeto auxiliar, ou símbolo branco, ou marcador de início, eu gero, né, implica aqui, num próximo estado, um símbolo a ser gravado dentro dos possíveis símbolos e um movimento, se é esquerda ou direita. Tá? Então, o que é o Q0 aqui? Está representado. Q0 é o estado inicial da máquina, tal que Q0 é elemento de Q. Ou seja, Q0 é um dos estados possíveis, ele é o estado inicial, e eu tenho que indicar aqui na especificação da minha máquina qual dos estados do conjunto Q é o estado atual. Estado inicial, desculpe. Então, Q0 é o estado inicial. F é um outro conjunto, que é o conjunto de estados finais, tal que F pertence a Q. Então, dentre os elementos do conjunto Q, eu posso definir alguns elementos deles como estados finais. Então, eu não preciso ter necessariamente um estado final só para a minha máquina, eu posso ter mais de um. Então, eu tenho que especificar um conjunto F, que é um conjunto de estados finais. Pode ter um? Pode. Pode ter mais de um? Pode também. V, alfabeto auxiliar, símbolos que podem eventualmente aparecer na minha fita, símbolo branco e marcador de início. Dúvidas até aqui? Tá. Então, de novo, resumindo, mesma coisa, tá? Então, eu tenho um símbolo de início de fita, determina onde a cabeça de leitura inicialmente está, que é um marcador de início, né? Resumindo aqui, esse é o marcador de início, onde começa a minha fita. Função programa ou transição, ela considera o estado corrente e o símbolo lido da fita. Então, a partir do estado atual, né, estado atual ou estado corrente, na leitura de um símbolo eu gero novo estado, símbolo a ser gravado, sentido de movimento. Sempre essa regra. Bom, então aqui a gente tem exemplos de como a gente vai enxergar uma máquina de Turing. Tá? A gente vai utilizar grafos para representar a máquina de Turing. Então, minha função programa, ela está aqui. Eu tenho duas formas de representação. Eu tenho essa forma de grafo aqui, tá? Que é essa representação com o uso de vértices e arestas, né? Ou eu posso ter simplesmente essa informação aqui, tá? Que é a função programa. Então, a partir do estado P, na leitura do símbolo AU, eu gero um próximo estado Q, um próximo estado, que aqui no caso é Q, um símbolo a ser gravado, que é o AV, e um sentido de movimento, que pode ser direita ou esquerda. Tá? Mesma coisa, aqui é uma forma de representação. A partir do estado atual, na leitura desse símbolo, ele gera o próximo estado, um símbolo a ser gravado em um sentido de um movimento M, que pode ser direita ou esquerda. A mesma coisa que eu estou vendo aqui no grafo, só que eu tenho que representar dessa forma. Então, a partir do estado P, estado corrente, na leitura do símbolo AU, eu vou escrever o símbolo AV e vou determinar um sentido de movimento, que pode ser direita ou esquerda, e eu vou partir do estado P para o novo estado, que é o estado Q. Tá? O movimento de direita ou esquerda não tem nenhuma relação com essa flecha, pelo fato dela estar virada para a direita aqui. Tá? Sentido de movimento é a cabeça de leitura escrita da fita. Então você tem que considerar que uma máquina de Turing, isso aqui é só a função programa. A máquina de Turing ela tem a fita dela. Né? A fita dela e a cabeça de leitura escrita, o cérebro, né, do controle é isso aqui. É como os símbolos vão ser gravados e os movimentos da cabeça de leitura escrita vão ser realizados. O movimento, se vai ser para a direita ou para a esquerda, ele é determinado por esse último símbolo, o símbolo M. Tá? Aqui no caso, que pode ser direita ou esquerda.
Bom, alguns símbolos especiais que a gente vai estar utilizando. Estado inicial e final, respectivamente. Então, estado inicial, eu tenho uma flechinha que vem de lugar nenhum para um estado, para uma bolinha. Isso significa estado inicial. Uma flecha que vem de lugar nenhum para uma bolinha. Eu dei o nome aqui de Q0. Então, normalmente, o estado atual, o nome dele é Q0. Tá? E aqui um estado QF, tá? Que é essa bolinha com uma linha mais grossa aqui, tá? E aí eu tenho o estado QF, que é o estado final. Tá? Se eu tiver mais de um estado, eu poderia dizer que é F1, que é F2, que é F3, eu poderia ter múltiplos estados finais, como eu disse antes. Bom, como é que eu posso representar a minha função, programa ou transição? Tá? Eu posso representar em formato de tabela, que é esse aqui, tá? Ou eu posso representar no formato de, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, num grafo, que é esse aqui, tá? Como os dois exemplos que a gente viu antes. Então, aqui, como é que funciona a representação em tabela? Eu tenho, basicamente, uma máquina de Turing, ela vai olhar para a informação que está na fita, né? Então, o que vai acontecer? A máquina de Turing, ela vai processar, né, uma palavra de entrada, W aqui, que eu estou chamando, W vem de word, né? Palavra em inglês, então a entrada W, ela é realizada pela aplicação, o processamento dessa palavra é realizada pela aplicação da função programa para cada símbolo de W. Então a função programa, ela vai analisar cada símbolo que está na fita. Tá? Então a minha máquina, ela vai partir do estado inicial e pode ocorrer um loop infinito na minha máquina de Turing. Minha máquina de Turing pode entrar num loop infinito e ela pode não acabar de executar. Uma palavra analisada pela máquina de Turing, ela pode ser considerada aceita, a máquina de Turing pode gerar uma aceitação ou uma rejeição. A gente vai olhar em mais detalhes isso, tá? Mas só para ter em mente. A máquina de Turing vai processar uma palavra de entrada através da aplicação de uma função programa, né? Que é é, é uma elaboração, né, de um conjunto de passos para resolver o problema, tá, que a gente vai definir agora. E ela parte do estado inicial, se ocorrer um loop, pode ocorrer um loop infinito, e se ela parar, ela pode aceitar a palavra ou rejeitar. Se não tiver um loop, eventualmente, ela pode parar, né, e ela pode determinar se a palavra que estava na fita ela foi aceita ou rejeitada. Bom, aqui é como funciona a definição de uma tabela. Tá? A tabela da função programa, π, né, π é programa, ou transição, função programa ou transição, nesta linha aqui, essas colunas aqui, eu vou listar todos os símbolos possíveis. Tá? Então, eu tenho marcador de início, eu tenho símbolos AU, tenho símbolo AV e tenho símbolo branco, dentre outros símbolos que eu poderia ter. E nessa coluna eu vou listar os estados que eu tenho na minha máquina. Eu tenho, nesse exemplo que eu apresentei para vocês, eu tenho uma máquina de Turing que só tem dois estados, o estado P e o estado Q. Então aqui eu listo P e Q. Bom, a partir do estado P, a gente tem que ler assim, ó, a partir do estado P, na leitura do símbolo AU, eu tenho que colocar na tabela o que vai acontecer. Né? Eu vou ir para o estado Q, eu vou escrever o símbolo AV e vou definir um sentido de movimento, se é direita ou esquerda. Tá? E todas se tu estiver olhando uma máquina de Turing em formato de grafo, tu vai poder construir a tabela de forma bem fácil. Cada flechinha tu vai ter que representar, vai ser, né, cada flecha vai ser uma informação de uma célula, relacionando um estado atual P e um símbolo lido. Tá? Estado atual P, um símbolo lido, um símbolo a ser gravado e um sentido de movimento. Então, na coluna aqui vai o estado, nessa linha vão os símbolos. Tá? Então a relação é, a partir do estado P, na leitura do símbolo AU, eu vou ter um próximo estado, que é o Q, um símbolo a ser gravado e um sentido de movimento M, uma tripla, 3 informações. Condições de parada. Estado final. A máquina assume um estado final, tá? Então, quando eu chego no estado final da máquina de Turing, dentro dos possíveis estados, a máquina vai parar e a palavra de entrada é aceita. Essa é uma possibilidade.
Então, toda vez que eu atinjo um estado final, eu vou considerar que a máquina de Turing aceitou a entrada. Estava na fita. Função indefinida. A função programa é indefinida para o símbolo lido e estado corrente. A máquina para e a palavra de entrada é rejeitada. Então, digamos que eu li um símbolo, eu li um símbolo e eu não tenho nenhuma transição possível. Então, eu li o símbolo AU e eu não tinha essa flecha aqui. Eu não tinha essa transição aqui. Então, a minha máquina, a partir do estado atual na leitura daquele símbolo, não tem nenhuma transição definida. Ou seja, se não tiver nenhuma transição definida, a máquina vai parar e a palavra vai ser imediatamente rejeitada. A palavra de entrada vai ser imediatamente rejeitada. Movimento inválido. Função programa define o movimento à esquerda e a cabeça da fita já se encontra na célula mais à esquerda. Nessa situação, é possível, como eu falei antes, né, a máquina de Turing ela é finita à esquerda e infinita à direita. Então, não é possível fazer um movimento. Se eu estou já com a minha cabeça de escrita e leitura sobre a célula mais à esquerda, eu não consigo movimentar para a esquerda. Se eu tentar movimentar para a esquerda, isso é um movimento inválido. Tá? Isso é um movimento inválido. Então, nessa situação, sendo um movimento inválido, eu vou parar, né? A máquina para e a palavra de entrada é rejeitada. Tá? Variações da máquina de Turing. Bom, essa máquina de Turing que eu apresentei para vocês é uma máquina de Turing padrão que a gente vai utilizar, tá? Mas existem variações dela. Bom, uma das variações é a inexistência do marcador de início de fita. Então, a célula mais à esquerda da fita contém o primeiro símbolo da entrada, ou branco, se a entrada for vazia da minha máquina, tá? Então, não necessariamente uh, eu preciso ter um marcador de início, tá? Mas na nossa máquina de Turing a gente vai utilizar, tá? Cabeça de fita não se move em uma leitura e gravação. Como eu falei ali anteriormente, a nossa máquina de Turing ela tem que definir o movimento da cabeça, se é para a direita ou para a esquerda, né? Existem variações da máquina de Turing que é possível definir o movimento ficar, ou stay, né? Então, eu vou ficar na mesma célula, não vou movimentar nem para a direita nem para a esquerda. Então, é possível ter isso também. Bom, aplicação da máquina de Turing. Máquinas de Turing como reconhecedores de linguagens. Então, a máquina de Turing ela pode ser elaborada, uma das suas aplicações ela pode ser construída, né, para reconhecer uma linguagem. Tá? Uma linguagem, como a gente estudou lá na aula 1, uma linguagem é um conjunto de palavras. Tá? Então, a minha máquina de Turing ela poderia ser utilizada para determinar se uma palavra pertence ou não a uma linguagem. Então, dado uma palavra para a máquina de Turing, ela vai aceitar, se ela atingir um estado final, né, ela vai aceitar a palavra, então a palavra pertence à linguagem, ou ela vai rejeitar a palavra não pertence à linguagem. Então, o objetivo desse tipo de máquina de Turing, que é um reconhecedor de linguagem, é um dispositivo capaz de determinar se uma dada palavra sobre o alfabeto de entrada pertence ou não a uma certa linguagem. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Bom, linguagem aceita. Então, aqui, dado uma máquina de Turing M, né, que ela tem um conjunto de parâmetros, a linguagem aceita por M, ou aceita M, ou L de M, tá? São a mesma coisa, aceita M ou L de M, é o conjunto de todas as palavras pertencentes a todas as palavras que podem ser formadas com o alfabeto, aceitas por M. Então, nesse conjunto, vão estar, né, listadas, no conjunto aceita M ou L e M, vão estar listadas todas as palavras que são aceitas por M. Então, aqui eu tenho uma forma de formalizar isso. Ó, aceita M é igual ao quê? É uma palavra, né, esse conjunto é constituído por palavras, tal que M, ao processar a palavra de entrada, para né, em um estado QF pertencente a F, ou seja, para num estado final. Agora, linguagem rejeitada por M. Rejeita M, né, e é o conjunto de todas as palavras, né, que são rejeitadas pela máquina de Turing. Então, o que é a rejeita M? É um conjunto de palavras, né, eu tenho as palavras tal que cada uma dessas palavras, ao ser processada pela máquina de Turing, M é o processar a palavra pertencente ao alfabeto, para um estado que não pertencente
ao estado final. Ou seja, eu parei num estado, mas esse estado, né, pertencente ao conjunto Q aqui, ele não pertence ao conjunto F, que é um dos possíveis conjuntos, um dos possíveis estados finais, né, da máquina. Bom, e C, a terceira possibilidade, né, a linguagem para a qual M fica em loop infinito, eu vou chamar de loop M. Então, dado uma palavra para uma máquina de Turing, ela nunca para de executar, ela entra em loop, tá? Ou seja, ela nunca para. É o conjunto de todas as palavras em que M fica processando indefinidamente. Então, eu posso construir um conjunto, listar um conjunto de palavras que fazem com que a minha máquina de Turing ela fique em loop infinito. Tá? Então, as possíveis, então, conjunto aceitas, estão todas as palavras que são aceitas pela máquina de Turing, ou seja, palavras que ao serem processadas, elas, ao final do processamento, a minha máquina de Turing vai parar no estado final. Conjunto rejeita, são todas as palavras que são rejeitadas pela máquina de Turing, ou seja, quando a máquina de Turing para de processar a palavra, ela vai parar no estado não final. E conjunto loop é um conjunto que lista todas as palavras que geram um loop na minha máquina de Turing. Dúvidas aí, pessoal, até agora? É bastante teoria aqui, tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, que é a prática, é como a gente simula ou executa uma máquina de Turing. Bom, verdades. Aqui é a relação de conjuntos, né? Intersecção entre o conjunto aceita e o conjunto rejeita. Tem que ser um conjunto vazio, né? Porque não existe uma palavra que vai ser aceita pela máquina de Turing e vai ser rejeitada pela máquina de Turing. Então a intersecção entre aceita M e rejeita M tem que ser conjunto vazio. Não tem nada em comum entre esses dois conjuntos. Aceita M intersecção com loop. Não existe uma palavra que aceita e também gera loop na máquina de Turing, porque para aceitar uma palavra, a máquina de Turing tem que parar, né, que entra em conflito com estar em loop. Então, aceita M intersecção com loop M é igual a conjunto vazio. Rejeita M intersecção com loop M também, né? A intersecção entre aceita M, rejeita M e loop M também é conjunto vazio, não existe nenhuma palavra em comum entre esses três conjuntos. E a união de aceita M com rejeita M com loop M é igual a todas as palavras que podem ser formadas pelo alfabeto de símbolos. Tá? Falsidades. Aceita M é a união de rejeita com loop. Não, não é verdade, porque não tenho nada em comum com o conjunto rejeita e o conjunto loop. Não tem nada em comum com aceita. Rejeita M é aceita M união com loop. Também não é uma verdade. E loop M é aceita M união com rejeita. Também não é uma verdade. Tá? São conjuntos, todos eles separados, né? Não tem nada em comum e não tem nenhuma intersecção, como vocês podem ver aqui. Né? E a união de todos nos dá todas as palavras que podem ser formadas pelo alfabeto de símbolo delta aqui. Por isso esse delta asterisco. Delta asterisco significa todas as palavras que podem ser formadas pelo alfabeto de símbolo delta. Exemplo. Então agora a gente vai olhar um exemplo, vai ficar mais claro, tá? A gente vai considerar a linguagem chamada de duplo balanceado. O que é a linguagem duplo balanceada? Ela é A na N, B na N, tal que N maior ou igual a zero. Bom, se eu considerar que o meu N é igual a 1, como a gente viu lá na aula 1, né? O que é A elevado a 1? É o A concatenado somente uma vez com ele, né? Ou seja, é só o próprio símbolo A. E o B elevado a 1 é somente o símbolo B. Agora, se o N for igual a 2, é A ao quadrado, B ao quadrado. Ou seja, é A, B, B. Ou seja, o A se concatena com ele mesmo e o B se concatena com ele mesmo. Então, eu vou ter a palavra AABB. Se eu tiver N igual a 3, eu vou ter a palavra AAABBB. E assim por diante. Ou seja, o número N vai me determinar quantas vezes o A vai ser concatenado com ele mesmo, seguido de o B concatenado com ele mesmo. Tá? Então, duplo balanceado, porque eu tenho o mesmo número de símbolos A comparado ao mesmo número de símbolos B. Então, eu
eu tenho 3, se eu tiver 3 símbolos A, eu vou ter 3 símbolos B, seguidos de A. Bom, então a minha máquina de Turing duplo balanceamento, ou seja, a minha máquina de Turing que vai reconhecer palavras que seguem esse padrão, tá? Então, dada uma palavra para a minha máquina de Turing, se esta palavra tiver esse padrão, a máquina vai aceitar a palavra. Se a minha palavra não tiver esse padrão, por exemplo, AAB. AAB não é uma palavra que pertence a duplo balanceado, porque está faltando um B, né? Então, nesse caso, a minha máquina de Turing deveria rejeitar. Bom, então aqui está a minha máquina de Turing. Minha máquina de Turing tem um alfabeto de símbolos. Meu alfabeto de símbolos de entrada somente são as letras A e B. Meu conjunto de estados, eu tenho o estado Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. Minha função programa transição vai estar no próximo slide. Meu estado inicial vai ser o Q0, então eu tenho o Q0 aqui como um dos estados possíveis. E o meu estado inicial vai ser ele, Q0. Meu conjunto de estados finais só tem um elemento, que é o estado Q4. Eu tenho um alfabeto auxiliar, que é o A maiúsculo e o B maiúsculo. Eu tenho um símbolo branco, como um símbolo que significa que uma célula está vazia, e o marcador de início, que é esse símbolo aqui. Bom, a seita M, né, da minha máquina de Turing duplo balanceamento é igual à linguagem duplo balanceamento, ou seja, o meu conjunto aceita M, ele vai ter todas as palavras que podem ser formadas a partir dessa regra de formação de um duplo balanceamento. Rejeita M, são todas as palavras que podem ser formadas por A e B que não, exceto, né, tirando todas as palavras que são formadas por essa regra aqui. E loop M, nenhuma palavra, loop M é conjunto vazio, ou seja, não existe palavra que vai gerar um loop na minha máquina de Turing, deste exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Vamos olhar aqui. Aqui está a minha máquina de Turing, tá? Minha máquina de Turing, então, ela tem um estado inicial Q0, tá? E é assim que a gente lê a informação. Então, considerando que a gente tem uma fita, tá? Uma fita de entrada, eu tenho uma palavra lá disposta. Bom, a partir do estado inicial, é aqui que eu inicio, Q0. A partir do estado inicial, se eu tiver a leitura do símbolo A minúsculo, vocês vão verificar aqui que você só tem uma possibilidade. Você só tem essa flecha aqui que considera um símbolo lido A minúsculo a partir do estado inicial que é 0. Então, a partir do estado inicial que é 0, na leitura do A minúsculo, eu vou escrever um A maiúsculo no lugar e vou movimentar minha cabeça de leitura escrita para a direita. E a minha transição vai ser do estado Q0 para o estado Q1. Tá? Agora, minha máquina de Turing ela vai ler o próximo símbolo. Tá? Então, a partir do estado Q1, na leitura do símbolo B, eu vou assumir este fluxo aqui. Eu vou em direção ao Q2. Né? Na leitura de um B, eu escrevo B maiúsculo, o movimento é para a esquerda, o movimento da cabeça de leitura escrita na célula. Mas eu posso ter a possibilidade de ler um novo A, né? Eu tenho duas possibilidades a partir do Q1. A partir do estado Q1, na leitura de um A minúsculo, eu posso escrever um A minúsculo e ir para a direita, ou se eu leio um B maiúsculo, eu escrevo o próprio B maiúsculo e vou para a direita. Então são duas transições possíveis e eu vou continuar no mesmo estado. Ó. Então, se eu atingir um A maiúsculo, um A minúsculo, eu escrevo o A minúsculo, vou para a direita. E com o meu próximo estado vai ser o próprio Q0. Diferente dessa situação, se eu estou no Q1, na leitura de um B, eu escrevo um B maiúsculo, movimento da cabeça de leitura escrita para a esquerda, e eu vou alterar, né, do estado Q1 para o estado Q2. Então, duas situações aqui. Eu posso ficar no mesmo estado, depende da minha transição, né, e eu posso ir para um estado diferente. Tá? Aqui tem uma outra situação em que eu tenho um símbolo lido e um mesmo símbolo sendo gravado. Aqui, então, eu estou utilizando essa transição somente para movimentar minha cabeça para a direita, né? Porque eu estou preservando o símbolo que eu li. A mesma coisa vale para o B maiúsculo. Tá? Bom, onde é que eu tenho a possibilidade de chegar no estado final? Bom, a possibilidade de chegar no estado final é quando eu estou no Q0, vou para o Q3, e do Q3 eu vou para o Q4. Então, por exemplo, se o meu estado atual, digamos que é Q3, na leitura de um símbolo branco, eu escrevo o símbolo branco, vou para a esquerda e atinjo o estado final. Acabou a minha execução. Tá? Então, eu não tenho como sair, eu não tenho flecha de saída do estado final para voltar para algum outro estado.
Então aqui a minha máquina para de executar. Outra possibilidade, eu estou no estado Q0 e eu leio um símbolo branco da fita, né? Eu vou escrever um símbolo branco e vou movimentar para a direita e vou transicionar do Q0 para o Q4. Então essa é uma outra possibilidade para chegar no estado final. Eu tenho duas possibilidades para chegar no estado final. Ou estou no estado Q0 e leio um símbolo branco da fita, ou eu estou no estado Q3 e leio um símbolo branco da fita. Depende do estado atual que eu estou. Tá? Símbolo no Q0 que tu está observando. Seria esse símbolo aqui, né? Esse aqui é só um símbolo que no livro a figura estava, em vez de ser um marcador de início, esse aqui seria o meu marcador de início, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou no estado inicial. Eu estou só pulando o marcador de início. Eu estou lendo o marcador de início, escrevendo o marcador de início e indo para a direita. Ou seja, eu estou pulando o marcador de início para começar o processamento. Tá? Então ele serve, essa transição aqui de Q0 para Q0 mesmo, serve só para pular o marcador de início. Então, eu mantenho no próprio Q0, pulei o marcador de início e agora eu vou ler o primeiro símbolo efetivamente, tá? Da minha fita. Bom, uma outra forma de representar a mesma coisa, ou seja, eu tenho essa minha máquina de Turing representada em grafo, né, eu posso representar a mesma máquina de Turing em uma tabela, como eu falei antes. Então aqui, ó, minha função programa ou transição, ela pode ser representada por grafo, que está aqui, ou por tabela, que está aqui. Bom, nas linhas aqui, ou nessas colunas, eu vou mostrar os meus símbolos possíveis. Então, eu posso ter um marcador de início, eu posso ter o símbolo A minúsculo, posso ter o símbolo B minúsculo, posso ter um A maiúsculo, posso ter o B maiúsculo e posso ter o símbolo branco. Os meus estados possíveis são os estados da máquina de Turing, que foram especificados aqui. Ó. Eu posso ter o Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, tá aqui. Listei Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. E cada uma dessas células aqui são as flechas, são as transições possíveis. Então, por exemplo, considerando essa situação aqui, ó, estou no estado Q0. Na leitura do símbolo A minúsculo, eu escrevo o símbolo A maiúsculo e vou para a direita. Né? E a minha transição é do Q0 para o Q1. Então, vamos lá. A partir do estado Q0, na leitura do A maiúsculo, eu tenho essa célula aqui, ó, a relação Q0 com A maiúsculo, A minúsculo, né? Q0 com A minúsculo. A partir do Q0, na leitura do A minúsculo, meu próximo estado é Q1, símbolo a ser gravado é o A maiúsculo, movimento é para a direita movimento é para a direita da cabeça de leitura e escrita. Tá? E o mesmo vale para todas as outras células. Tá? Aquele primeiro movimento que eu mostrei antes, só para pular o marcador de início, ó, a partir do Q0, na leitura do marcador de início, eu vou ir para o próprio Q0, vou ficar no Q0, vou escrever o marcador de início de novo e vou movimentar para a direita. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, nessa flecha aqui. Só o símbolo que ficou diferente ali, mas é o marcador de início esse aqui, tá? Então eu posso converter de um grafo em uma tabela, ou o reverso. Posso converter uma tabela num grafo. Tá? Mas notem que o que está na flecha aqui, esses três valores são diferentes do que está na minha célula. Tá? Aqui eu tenho que especificar o estado, o símbolo a ser gravado e o movimento. Aqui eu tenho que especificar nessa transição, eu tenho que especificar um símbolo ser lido, um símbolo ser gravado e um movimento. É diferente, a informação é diferente. Então tem que tomar cuidado aqui e prestar atenção nessa hora de conversão, caso seja necessário fazer a conversão, tá? Bom, então aqui eu vou apresentar um exemplo, tá? Um exemplo de processamento, da utilização desse algoritmo aqui. Esse aqui é um algoritmo, né? Essa máquina de Turing aqui é um algoritmo, e a gente vai processar uma palavra de entrada. Então aqui está o processamento de uma palavra de entrada. Então digamos que a minha sequência de processamento, aqui eu vou mostrar para vocês, né? A minha sequência de processamento da palavra de entrada W, que ela é a palavra AABB. Tá, então aqui é a primeira vez quando eu comecei a executar minha máquina de Turing, a minha unidade de controle ela começa no estado Q0, né? Porque é o meu estado inicial. Então aqui dentro dessa unidade de controle eu vou dizer qual é o estado atual. No início dos tempos é o Q0. E eu vou estar apontando para o marcador de início, tá? Bom, após o marcador de início eu coloquei a palavra de entrada na fita. Tá? Então é AABB. E o símbolo branco, e daqui em diante só tem símbolo branco. Tá?
Bom, a partir do estado inicial, Q0, na leitura do marcador de início, qual é a minha ação? Eu tenho que olhar para a minha máquina. Eu posso olhar tanto para o gráfico quanto para a tabela, tá? Eu vou olhar para a tabela porque está no slide anterior. Então, a partir do estado Q0, na leitura do marcador de início, o que eu vou fazer? Bom, eu vou ir para o próprio Q0, é o meu próximo estado, vou escrever o marcador de início e vou para a direita, o movimento da cabeça. Bom, então, a partir do estado Q0, na leitura do marcador de início, eu vou assumir o próprio estado Q0, vou escrever o próprio marcador de início, ó. Notem que o símbolo marcador de início ele continuou sendo o símbolo marcador de início e o movimento vai ser para a direita. Então, estava nessa posição, movimentou uma célula para a direita, então movimentou para cá. Agora, a minha máquina de Turing tem o estado Q0 como estado atual e agora o próximo símbolo a ser lido vai ser o A minúsculo. Bom, o que acontece se eu vou ler o símbolo A minúsculo na minha máquina de Turing? Então, a partir do estado Q0, na leitura do símbolo A, é essa célula aqui. Esse é o meu resultado. Eu vou escrever o símbolo A maiúsculo, vou movimentar para a direita e vou assumir o estado Q1. Bom, então é isso aí que vai acontecer. Ó. A partir do estado atual Q0, na leitura do símbolo A maiúsculo, eu vou escrever A minúsculo, né? Eu vou escrever o A maiúsculo no lugar, vou movimentar a cabeça para a direita e vou assumir o estado Q1, que é o próximo estado. Eu respeitei exatamente o que está escrito na tabela aqui. Escrevi o A maiúsculo, movimentei para a direita e assumi o estado Q1 como estado da unidade de controle. Estou aqui. Então, essa é a minha situação atual da execução da minha máquina. Meu estado atual é Q1, eu estou apontando para a terceira célula aqui, e eu tenho um símbolo A minúsculo. Então, meu estado atual é Q1, meu símbolo lido é o A minúsculo. Se a gente for olhar no grafo, a mesma coisa. Ó, a partir do estado Q1, meu estado atual, na leitura do A minúsculo, o que acontece? Eu escrevo o A minúsculo, vou para a direita e o meu próximo estado é o próprio Q1. Vamos lá para a minha execução, meu histórico de execução. Então, a partir do estado Q1, eu vou escrever o próprio símbolo A, escrevi aqui, meu movimento vai ser para a direita e eu vou continuar no próprio estado Q1, tá vendo? Continuei no próprio estado Q1. E assim sucessivamente, tá? Então a gente vai executando, né, a máquina de Turing, vai consultando a tabela e vai construindo o histórico de computação, até que a gente vai chegar na seguinte situação. A gente vai chegar nessa situação aqui, ó. Estou no estado Q3. Meu estado atual é Q3 e estou apontando para essa célula. Bom, se a gente for consultar a tabela, a partir do estado Q3, na leitura do símbolo branco, eu estou nessa célula aqui. Bom, eu vou escrever o símbolo branco, vou movimentar para a esquerda a cabeça de leitura escrita e vou assumir o estado Q4. Então, é o que acontece aqui. Ó. A partir do estado Q3, na leitura do símbolo branco, eu vou escrever o próprio símbolo branco, vou movimentar para a esquerda, ou seja, a cabeça de leitura escrita vai movimentar uma célula para a esquerda, vai apontar para cá, e vai assumir o estado Q4. Então está apontando para cá, para o B maiúsculo, né? E assumiu o estado Q4 e acabou a execução. Bom, o que aconteceu aqui? Ó? Após a execução, após o processamento da palavra de entrada, a máquina de Turing parou e ela parou no estado Q4. Se eu for consultar lá a informação da minha especificação da minha máquina de Turing, o estado Q4 ele pertence ao conjunto F, um dos possíveis estados finais, ou seja, a minha máquina aceitou a palavra, né? E claro, né, esta palavra de entrada AABB, ela é uma palavra duplamente balanceada. Eu tenho o mesmo número de A seguido pelo mesmo número de Bs. Tá? Se eu tivesse um B a menos, a minha máquina não iria parar no estado Q4. Tá? Então esse é o processamento de uma palavra numa máquina de Turing, tá? E como ele funciona. Dúvidas, pessoal? Vocês têm alguma dúvida no processamento aqui? Eu recomendo vocês utilizarem, por exemplo, o Excel, que vocês têm umas células lá no Excel, né? E vocês podem construir o processamento manual, né? Dado uma máquina de Turing para vocês, uma palavra de entrada, vocês podem construir o processamento passo a passo, né? Para execução. E aí, no final, vocês vão constatar se a máquina aceitou a palavra de entrada ou rejeitou a palavra de entrada. Para aceitar, precisa parar num estado final, de um dos possíveis estados. Nessa máquina aqui, a gente só tem um estado final, que é o Q4.
Parou no Q4, a palavra de entrada foi aceita. Se não parar no Q4, a palavra vai ser rejeitada. Tá? Nenhuma dúvida? Bom, então aqui só para falar o que aconteceu nesse algoritmo, o que esse algoritmo ele basicamente faz, tá? Se vocês analisarem esse algoritmo, ele toda vez que ele reconhece um A minúsculo, ele escreve um A maiúsculo. Toda vez que eu achei um A minúsculo, eu escrevo um A maiúsculo. Aí eu vou para esse estado. E aí o que ele faz? Ele pula os A's minúsculos e os B's minúsculos. Ele vai indo para a direita, vai para a direita, vai para a direita, vai para a direita, até achar um B minúsculo. E ele marca o B minúsculo como B maiúsculo. Tá? Então, para todo A minúsculo, ele procura um B minúsculo. Tá? E esse ciclo se repete, né, achando para cada A o correspondente B. Porque a linguagem duplamente balanceada, ela precisa disso, né? Ela precisa que, ao encontrar um símbolo A minúsculo, eu preciso ter um B minúsculo correspondente. A partir de um A minúsculo, eu preciso encontrar um B minúsculo. Se não estiver balanceada, né? Se não estiver balanceada, não vai parar nesse estado final aqui. Não vai parar nesse estado final. Ou seja, no teu processamento, digamos que tu não tivesse se tivesse um B a menos aqui, tá? Um B a menos, tá? Então aqui nessa situação, aqui é a situação em que eu encontrei um A maiúsculo, tá? Pessoal, eu encontrei um A maiúsculo e um A minúsculo e eu estou procurando o B minúsculo correspondente, ó. Passei para cá e tô aqui no Q1, tá? No Q1, nessa situação, eu tenho o B minúsculo, né? Mas se eu não tivesse, o que iria acontecer? Vamos lá, vamos olhar lá no grafo. Ó, se eu estou no estado Q1 e eu não tenho um B minúsculo, estou no estado Q1, né? E eu encontrei um símbolo branco, por exemplo. Eu tenho transição aqui para um símbolo branco? Não tenho, né? Se eu não tenho uma transição, uma flechinha para leitura de um símbolo branco, ó, eu só tenho para A maiúsculo, B maiúsculo ou B minúsculo. Se eu não tiver um B minúsculo, e eu achar um símbolo branco, por exemplo, a minha máquina vai parar, porque não tem transição definida, e vai rejeitar a palavra. Então a minha máquina pararia no estado Q1. E a palavra seria, consequentemente, rejeitada, porque eu parei no estado Q1. Estado Q1 é um estado não final. Tá? Então essa seria a situação em que eu poderia ter uma palavra não balanceada. Faltou um B. Então estou no estado Q1, estou no estado Q1 aqui, e esse símbolo aqui não é o B, é um símbolo branco. Se eu for consultar na tabela, ó, a partir do estado Q1, na leitura do símbolo branco, tá vendo que eu não tenho nenhuma definição aqui? Ó? Minha célula está vazia. A partir do estado Q1, na leitura de um símbolo branco, eu não tenho nada. Ou seja, é indefinida a minha função. Nesse caso, a minha máquina para e é rejeitada. Está nas regras lá que eu passei aqui antes, ó. Movimento, função indefinida. A função programa é indefinida para o símbolo lido, estado corrente. Nesse caso, a máquina para e a palavra de entrada é rejeitada. Fechou? Ficou claro aí a dúvida? Então, tem situações que a palavra vai ser aceita, tem situações que a palavra vai ser rejeitada. Tá? Então, o que essa máquina faz? Ela, toda vez que ela acha um A minúsculo na fita, ela vai ir para a direita, para a direita, para a direita e vai procurar o B. O que é ir para a direita, para a direita, para a direita? Ela não vai alterar nenhum outro símbolo até achar um B minúsculo. Tá? Então, se ela não, eventualmente não achar um B, nessa situação aqui, ó, eu vou ficar indo para a direita, ó, acho um A minúsculo, escrevo um A minúsculo, vou para a direita. Acho um B minúsculo, escrevo um B maiúsculo, escrevo um B maiúsculo, vou para a direita. Mas se eu achar um B minúsculo, escrevo um B maiúsculo no lugar. Ou seja, para o A minúsculo que eu achei aqui, eu achei o B minúsculo correspondente, porque tem que ser balanceada, né? Então, esse ciclo vai se repetindo, para todo A eu procuro um B, rejeita a palavra que não satisfaça o duplo balanceamento. Tá? E o símbolo de início ele não tem influência nenhuma no resultado, né? Porque aqui essa transição, a primeira transição do marcador de início, serviu só para pular, né? E eu continuei no mesmo estado Q0 e a partir daqui eu analiso a palavra de entrada.
tá? Dúvidas aí, pessoal? Ficou claro ali, Renan? Esse exemplo que eu fiz aqui, ó, esse exemplo aqui do caso em que eu estou no Q1 e eu não tenho esse B aqui. Eu tenho um símbolo branco no lugar. Se eu tenho um símbolo branco no lugar, eu tenho que analisar ó, na tabela. Estou no Q1, li um símbolo branco. Não tenho nenhuma transição aqui definida. Não tem nenhum próximo estado, não tem nenhum símbolo a ser gravado, não tem nenhum sentido de movimento. Nesse caso, a máquina para e rejeita a palavra. Bom, linguagem enumerável recursivamente. Então, uma linguagem L que é aceita por uma máquina de Turing é dita enumerável recursivamente. Então, eu posso ter a minha linguagem L aqui, no meu exemplo, poderia ser essa aqui, duplo balanceamento. Tá? Então, uma linguagem L que é aceita por uma máquina de Turing é dita enumerável recursivamente. Palavras de L podem ser enumeradas ou listadas por uma máquina de Turing, é isso que significa. A máquina de Turing ela pode olhar para cada uma das palavras da linguagem e pode aceitar essas palavras. A partir dessa noção de linguagem enumerável recursivamente, a gente pode definir uma classe de linguagens, a classe das linguagens enumeráveis recursivamente. Tá? O que significa enumerável recursivamente? Enumerável é que eu posso listar as palavras que fazem parte da linguagem, né, ou enumerar elas, né, pelo fato de eu utilizar uma máquina de Turing, e recursivamente tem similaridade com a recursão, ou seja, eu vou analisar todas as palavras até que eu não tenha mais nenhuma palavra a ser analisada. Bom, essa classe aqui, essa classe das linguagens enumeráveis recursivamente, ela inclui as linguagens livres de contexto, tá? E algumas outras linguagens. Essas linguagens livres de contexto, né, elas são linguagens que vocês vão estudar em compiladores, tá? E vocês vão utilizar também em linguagens formais. São outras duas disciplinas de ciência da computação, tá? Que elas vão, a gente vai ver mais detalhes, né, dessas linguagens, e basicamente elas dão origem às linguagens de programação, aquelas estruturas, né, que a gente tem, quando a gente abre um parênteses, a gente fecha um parênteses, quando a gente abre uma chave, a gente fecha uma chave, né, então para toda chave que a gente abre, a gente deve fechar. Então são essas estruturas que a gente está definindo nessas linguagens. Então toda linguagem livre de contexto, tá? Ela é gerada por uma gramática livre de contexto. Tá? Basicamente, aqui só para dar uma noção geral para vocês, uma gramática livre de contexto é um conjunto de regras de formação de palavras que vão dar origem às linguagens. Então, eu tenho um conjunto de regras para formar palavras, e palavras, né, a partir do momento que elas são geradas, um conjunto de palavras, eu formo uma linguagem. Então, essa classe das linguagens enumeráveis recursivamente, né, elas são, ela inclui as linguagens, né, para as quais não se pode mecanicamente determinar se uma dada palavra pertence ou não à linguagem. Então aqui um exemplo, ó. Sendo L uma dessas linguagens, tá? Se uma palavra W pertence a L, eu tenho a possibilidade que M para e aceita a entrada, e se W não pertence a L, M pode parar rejeitando a palavra, ou permanecer processando indefinidamente. Essas são as possibilidades que a gente tem quando uma máquina de Turing ela executa, né? Dada uma palavra de entrada, ela pode parar e aceitar, ou ela pode parar e rejeitar, ou ela pode permanecer processando indefinidamente, ou ela entrar em loop. Tá? Então, são linguagens enumeráveis recursivamente. Alguns exemplos de linguagens enumeráveis recursivamente, a duplo balanceamento, essa que a gente viu do exemplo. A triplo balanceamento, é um outro tipo de linguagem. Palavra a palavra. O que é essa linguagem aqui? São dada uma palavra seguida dela mesma, tal que palavra é uma W, né? WW, tal que W é palavra sobre os símbolos A e B. Ou seja, se eu tenho a palavra AB, eu vou ter a palavra AB. Ela concatenada com ela mesma. Então isso aqui é um tipo de linguagem, a linguagem chamada de palavra a palavra. Eu tenho uma outra linguagem, W, tal que W, né, as palavras, né, tal que a palavra tem o mesmo número de símbolos A que B. Não necessariamente precisa ser na mesma, primeiro símbolos A seguidos dos símbolos B, como é na duplo balanceamento, mas pode estar embaralhado. Mas eu vou ter o mesmo número de símbolos A e B. Ou eu tenho uma outra tipo de linguagem, A na I,
P na J, C na K, tal que I é igual a J ou J é igual a K. Tem essas duas possibilidades para que a minha máquina que eu poderia construir aceitasse a palavra. Então, são exemplos de linguagens enumeráveis recursivamente. Bom, então, o que seria... Bom, a gente viu ali a classe das linguagens enumeráveis recursivamente e existe a classe de linguagens recursivas. Qual é a diferença? Uma linguagem recursiva, se existe uma máquina de Turing M tal que ela vai ter um conjunto aceita, que vai ter todo o conjunto de palavras aceitas pela máquina, um conjunto rejeita, e o conjunto loop é vazio, ou seja, não existe nenhuma palavra que possa gerar um loop na máquina. Tá? Ou seja, isto é uma linguagem L que faz parte da classe das linguagens recursivas e não enumeráveis recursivamente. Então, todas as linguagens que podem ser reconhecidas mecanicamente, ou seja, eu não vou ter uma situação em que eu vá indefinidamente ficar processando uma palavra. Ou seja, não existe palavra que gere um loop. Então, todas as linguagens que têm essa característica, elas fazem parte da classe de linguagens recursivas. Tá? Exemplo de linguagens recursivas. São linguagens recursivas, duplo balanceamento, triplo balanceamento, e essa aqui, ó. Uma palavra, tal que a palavra pertencente ao alfabeto de símbolos A e B, tem o dobro de símbolos A que B. Ou seja, esses são alguns dos exemplos de linguagens recursivas. Nenhuma dessas palavras pode gerar um loop, né, na minha máquina de Turing. Eu posso construir uma máquina de Turing que não vá ter loop. Tá? Então, essas são classes de linguagens, linguagens pertencentes à classe das linguagens recursivas. Bom, propriedade de linguagens recursivas. Bom, lembrando de novo, linguagens recursivas, pessoal, é uma linguagem que o meu conjunto loop vai ser vazio, ou seja, não vou ter palavra que vai gerar um loop na máquina. Propriedades de linguagens recursivas. Se uma linguagem L sobre um alfabeto, né, delta qualquer, é recursiva, então seu complemento, ou seja, delta asterisco menos L é recursivo. Então eu tenho essa propriedade e é uma verdade. Uma linguagem L sobre um alfabeto delta qualquer é recursiva se e somente se L e seu complemento são enumeráveis recursivamente. Então ela cai naquela outra linguagem. Então uma linguagem L sobre o alfabeto delta qualquer é recursiva se e somente se L e seu complemento são enumeráveis recursivamente. E finalmente uma outra propriedade, né? A classe das linguagens recursivas está contida propriamente na classe das linguagens enumeráveis recursivamente, ou seja, a classe das linguagens enumeráveis recursivamente, ela é mais geral do que a classe das linguagens recursivas. Por quê? Porque elas têm as linguagens que geram loops em máquinas, né? A classe das linguagens recursivas não tem, né? Mas tem elementos em comum. Posso ter uma linguagem que não tem um conjunto loop igual a zero, igual ao conjunto vazio, né? Ela pertence à classe das linguagens numeráveis recursivamente, e pertence à classe das linguagens recursivas. Mas já uma linguagem que tenha um conjunto loop diferente do conjunto vazio não vai pertencer à classe das linguagens recursivas. Então, a classe das linguagens enumeráveis recursivamente, ela é mais geral. Bom, a gente viu ali, né, nesses exemplos anteriores, uma máquina de Turing como uma proposta de reconhecedor de linguagem. Mas a gente pode ter uma máquina de Turing com outro propósito, uma máquina de Turing como processadores de funções. Tá? Ou seja, a máquina de Turing servindo para calcular alguma coisa, não para reconhecer palavras. Então, aqui, basicamente, trata-se do mapeamento de palavras de um alfabeto, delta, em uma palavra do mesmo alfabeto. Tá? Então, a gente vai definir o que a gente chama de função Turing computável. É uma função computada se existe uma máquina de Turing. Então, uma função Turing computável é uma função computada se existe uma máquina de Turing. A gente já viu o que era função computada, né, na aula anterior, 2 aulas atrás, né, que é
basicamente o produto final, né, não é o histórico de computação, é o produto final. Então, aqui, né, a função Turing computável é uma função computada para uma máquina de Turing qualquer. Bom, minha máquina de Turing M, ela vai ser definida por o alfabeto de símbolos, união com o sustenido aqui, tá? Então eu tenho esse símbolo extra adicionado ao alfabeto de símbolos. Conjunto de estados Q, função programa ou transição, estado inicial que é 0, função estado F do conjunto de estados finais, alfabeto auxiliar V, símbolo branco e marcador de início, tá? Como qualquer outra máquina de Turing. Computa F, como segue. Então aqui eu tenho uma definição, né, em que para W1, W2, W10, W3 até WN, as palavras pertencentes, né, o conjunto de palavras pertencentes a todas as palavras que podem ser formadas pelo alfabeto, né, tem-se que para a palavra de entrada para M, ou seja, eu posso ter qualquer tipo de palavra, né, definida, né, para minha máquina, tá, a partir do alfabeto de símbolos como uma palavra de entrada. Bom, então esse é um exemplo. Eu posso ter o marcador de início na fita, a palavra 1, depois seguida da palavra 2, a palavra 3 e assim por diante. São todas as variações possíveis. Se F é definida para essas palavras, então o processamento de M para a entrada é tal que para, aceitando ou rejeitando, né, e o conteúdo da fita é, excetuando-se os símbolos brancos, tá? Então o conteúdo da fita no final, ele vai ter a informação de resultado, tá? Então a minha máquina não importa agora se ela aceita ou rejeita, o que importa é o que ela vai produzir como resultado na fita, porque ela é ela está sendo utilizada como processamento de função, ou seja, a gente está interessado no conteúdo da fita no final. Tá? Então, nesse caso, a gente desconsidera, né, se ela parou no estado final ou não, aceitou ou rejeitou a palavra, porque não é o propósito. Ela não está trabalhando como reconhecedor, mas sim como processador, ou seja, processador de função. Então, o conteúdo da fita é o que a gente tem interesse. E se F é indefinida para a entrada, então M ao processar a entrada fica em loop infinito. Então é a outra possibilidade. Ou ela aceita ou rejeita, ou seja, ou a máquina para aceitando ou rejeitando e a gente vai olhar o conteúdo da fita e vai verificar o resultado do processamento, ou a máquina ela vai ficar em loop infinito. São as duas possibilidades quando a gente considera a situação de processadores de funções, máquinas de Turing com processadores de funções. Função computável versus condição de parada. Então, o resultado do processamento de uma máquina de Turing é gravado na fita, não considerando o estado da parada na máquina. Ou seja, a gente não está interessado se aceitou ou rejeitou, mas sim o que vai ficar no final na fita. Parar em um estado não é válido. Tá? Parar em um estado não válido. Tá? Então, eu posso ter uma situação em que eu posso ter uma parada da máquina de Turing num estado não válido. Tá? Essa é uma situação possível, e o processamento que para, né, em estado não final. Tá? Então, são situações que podem ocorrer, ou eu posso ter um processamento, eu posso parar num estado não final, não tem problema. Tá? O que a gente tem interesse é o conteúdo da fita, no final das contas. Então, função Turing computável total, né? Função Turing computável total dada uma um conjunto de palavras de entrada, eu gero, né, implico em um conjunto de palavras possíveis na saída, né? Ou seja, o conteúdo da fita, conteúdo de entrada da fita, ao final do processamento da função f, vai me gerar um conteúdo de resultado na fita. Tá? É uma função, então essa função f é uma função se existe uma máquina de Turing para realizar esse processamento. Tá? Então, computa f e para qualquer entrada. Tá? Então, computa f para qualquer entrada possível. Isso é uma função Turing computável total. Ou seja, para qualquer entrada eu consigo produzir um resultado. Isso é chamado de função Turing computável total. Mas existem as funções Turing computáveis parciais, né, que eu não consigo processar, gerar um resultado para qualquer tipo de entrada.
Exemplo. Então, digamos aqui que eu tenho a função concatenação. O que que essa função concatenação ela tem? Dado um conjunto de palavras de entrada, eu vou gerar uma palavra na saída. Tá? É tal que associa ao par W1, W2 a palavra W1, W2. Ou seja, dadas duas palavras na entrada da máquina, na fita, eu vou gerar a concatenação, no final das contas, a concatenação das duas palavras, ou seja, a palavra 1 seguida da palavra 2. Isso é concatenação. Bom, aqui está a máquina de Turing, chamada de máquina de Turing concatenação, conc. Ela tem esse alfabeto de símbolos, ela tem o A, o B e o sustenido, né? Ela tem um conjunto de estados Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. Ela tem uma função programa ou transição. Ela tem o estado inicial Q0. Ela tem um conjunto de estados finais, que aqui eu só tenho um, que é o Q4. Ela não tem nenhum alfabeto auxiliar, ou seja, é o conjunto vazio, o alfabeto auxiliar. Ela tem um símbolo branco e ela tem um marcador de início. Então aqui está a especificação da minha função programa ou transição em tabela. É menos intuitivo do que a função programa ou transição em grafo. Então aqui está a minha função e é a mesma coisa que eu tenho na tabela, tá? Só que em formato de grafo. E aqui estão todas as transições da minha máquina, tá? Todas as transições possíveis da minha máquina, dadas duas palavras na fita, ela vai realizar a concatenação das duas palavras no final na fita, como resultado. É como se eu tivesse num programa em C lá, eu peço para o usuário duas palavras, digite a palavra 1, digite a palavra 2, e na saída eu gero um printf da palavra 1 e da palavra 2, uma seguida da outra, coladas. Né? Isso é a concatenação. É isso que essa máquina de Turing está fazendo aqui. Tá? Outro exemplo. Exemplo função quadrado. Então, a função quadrado, dado um conjunto de números uns, símbolos uns na fita, eu vou gerar um conjunto de símbolos 1 na saída. É tal que associa o valor natural n refletindo o valor natural n ao quadrado, ou seja, para um dado número de símbolos, por exemplo, 2 símbolos, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, se eu disponibilizar 2 símbolos na entrada da fita, 2 símbolos 1 na entrada na fita, ao final do processamento eu tenho que ter 4 símbolos, o quadrado do que eu forneci na entrada. Então, essa é a função quadrado implementada numa máquina de Turing. Então aqui está a minha máquina de Turing. A máquina de Turing é chamada de máquina de Turing quadrado. O alfabeto de símbolos só tem um símbolo, que é o 1. Eu tenho aqui um conjunto de estados, que são 13 estados. Eu tenho a função programa transição, que vai estar no próximo slide. Eu tenho o símbolo, o estado inicial, que é 0. Um estado final, que é o Q13. Só tem um estado final, que é o conjunto F aqui. Um alfabeto auxiliar, que é determinado pelos símbolos A, B e C, o símbolo branco e o marcador de início. Então, essa é a especificação da minha máquina de Turing. Agora, função programa ou transição, ela é bem grande, tá? Então, os três estados, tá? Eles servem para implementar a solução desta máquina, tá? Então, dependendo do problema que tu vai resolver, aqui o problema é fazer, para dado um valor de entrada n, tu quer produzir n ao quadrado. Claro que é possível construir uma máquina com menos estados, depende do teu algoritmo, de como tu vai resolver o problema. Se tu fizer uma analogia com um programa em C, por exemplo, tu construir um programa com diversas linhas, tu pode simplificar ele e tornar ele menor, né? A mesma coisa válida para uma máquina de Turing, tá? Aqui nesse exemplo, essa máquina de Turing tem 13 estados para resolver este problema, dado um conjunto de símbolos 1 na fita como entrada, vai gerar na saída esse número n elevado ao quadrado. Tá? Então, aqui, para resolver esse problema, foram necessários 13 estados. Acredito que seja possível reduzir, mas ela é bem complexa, assim, até para analisar, né? Então, aqui está a tabela, função programa transição em tabela, e aqui, no, eu acho que eu só, não, função programa transição em tabela, e aqui no final a função programa ou transição em grafo. Vejam o tamanho da máquina de Turing para resolver esse problema. Sempre haverá o grafo ou a tabela nos exercícios. Na realidade, vocês vão elaborar a máquina de Turing.
algumas situações vocês vão interpretar uma máquina de Turing. Dado uma máquina de Turing em formato de grafo, vocês vão dizer o que ela faz, que tipo de linguagem ela reconhece. Tá? Ou, dado uma tabela, vocês vão determinar se essa máquina de Turing reconhece uma linguagem específica dentre as linguagens que estão nas alternativas. Então, digamos, eu listo nas alternativas de uma questão objetiva algumas linguagens. E aí vocês vão olhar para a máquina de Turing e vão dizer, essa máquina de Turing reconhece a linguagem da letra C. Ou eu vou pedir o seguinte, a especificação do meu problema é o seguinte, eu quero que a máquina de Turing de vocês pegue o número que está lá na minha, pegue o número de uns que eu tenho na minha fita de entrada e gere o quadrado do que eu tenho lá e jogue na fita na saída. Tá? Então esse é um dos problemas possíveis que eu poderia especificar para vocês teriam elaborado esta máquina de Turing aqui. Gigante aqui. Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Os espaços em branco na tabela seriam onde não há leitura? Espaços em branco na tabela são transições que não existem na máquina, ou seja, são essas flechinhas aqui, as flechinhas que não existem. Por exemplo, flechinha do Q7 para leitura de um símbolo específico, que não é nenhum, que não é um, entendeu? Então eu poderia ter algo não definido. É o que não está definido. Então, por exemplo, a partir do estado Q1, na leitura do marcador de início, eu não tenho transição nenhuma especificada na máquina. Os azuis aqui são as flechas, né? São as transições. Então, por exemplo, a partir do estado Q4, na leitura do símbolo 1, eu não tenho nenhuma transição definida na minha máquina. Se tu olhar na minha máquina, no grafo, a partir do estado Q4 aqui, a partir do estado Q4, na leitura do símbolo 1, eu não tenho nenhuma flecha aqui. Eu só tenho para a leitura do símbolo B maiúsculo ou para a leitura do A maiúsculo. Concorda? Então é assim, a tabela nada mais é do que a reflexão do grafo. Tá? Então aqui esse exemplo é bem grande, tá? Então a ideia é o seguinte, para vocês entenderem como é que funciona essa máquina, vocês podem, por exemplo, exercitar, né, como foi esse exercício aqui, ó. Eu mostrei para vocês antes aqui, ó. Vocês vão criar uma fita, vocês vão botar, por exemplo, o valor 1 e 1. Tá? E aí vocês vão fazer o processamento utilizando aquela máquina de Turing, construir o processamento aqui, da mesma forma. Pode fazer no Excel. E vocês vão olhando aqui esse grafo e vão fazendo a execução e verificar se no final, se tu especificar 2 uns na fita de entrada, vocês vão ter 4 uns na fita da saída, que é o quadrado. Ou se vocês especificarem 3 uns na fita de entrada, vocês vão ter 9 uns na fita de saída. Fechou? E aqui, né, nos slides anteriores, aqui é só a especificação do que acontece, ó, entrada para o programa. Dado um programa, é assim que vai funcionar, tá, na fita. Dado um marcador de início, a palavra de entrada, ele vai gerar a palavra de saída ao quadrado. Ou seja, se eu tenho N1 aqui, ele vai gerar N1 ao quadrado exatamente do lado. Então, N ao quadrado, N1 ao quadrado, né, é simplesmente N1 concatenado consigo mesmo N vezes. Ou seja, ele vai ser concatenado com ele mesmo na saída. Tá, então, dado uma palavra de entrada, ela vai aparecer concatenada com ela mesma. E aqui tem como é que é feito o processo, né? A concatenação é obtida aqui, é uma descrição do algoritmo, de como ele foi implementado, né? E aí como é que ele funciona. Mas para entender melhor, realmente eu recomendo a execução, né? O processamento, como eu fiz no exemplo de processamento aqui, da palavra AABB para a máquina, para esta máquina menor aqui, né? Agora eu sugiro vocês fazer a mesma coisa, né? Só que agora iniciado que é 0, né? E botar o símbolo 1 aqui, o símbolo 1 aqui e processar com esta máquina aqui, essa máquina, ou em formato de tabela ou em formato de grafo, tá? Para verificar se realmente a proposta dela vai gerar o resultado esperado. Dúvidas, pessoal? Bom, é bem denso, tá, o conteúdo, então vocês vão ter que revisar, tá? Não é algo que vai ficar
gravado na cabeça de vocês, só porque vocês viram essa aula aqui, tá? Vocês vão ter que exercitar bastante, tá? Então por isso que eu coloquei os exercícios da aula de hoje, tá? Para vocês entregarem, vocês vão ter que entregar os exercícios 1, 2 e 3, tá? O exercício 1 é, dado o grafo da máquina de Turing abaixo, apresentar a sequência de processamento da máquina de Turing para as seguintes entradas. Então, vocês vão ter que fazer a sequência de processamento desta palavra, como entrada, e desta palavra aqui. O que é a sequência de processamento? É aquele slide que eu mostrei antes. Desculpe, deixa eu botar lá de novo. Sequência de processamento é isso aqui. Tá? Vocês vão ter que pode utilizar o Excel, pode utilizar o próprio Word com tabela, né? Mas vocês vão ter que especificar, vocês vão ter que construir essa sequência de processamento para aquela máquina e para aquelas palavras. Então vão ser duas sequências de processamento. Para esta palavra aqui, da letra A, e para a palavra da letra B. Tá? E aí vocês vão determinar se a palavra foi aceita ou rejeitada. Essa é a mesma máquina do slide de aula, tá? Vocês só vão estar processando palavras diferentes. E aí justifique se a palavra foi ou não aceita pela máquina de Turing, como eu justifiquei lá no exemplo de aula. Depois, dado o grafo da máquina de Turing abaixo, apresentar a sequência de processamento da entrada AB sustenido BB. Tá? Então aqui está a máquina, e aí vocês vão ter que apresentar a sequência de processamento. Essa é a máquina que concatena palavras. Então, dadas duas palavras na entrada, separadas pelo um sustenido, no final a máquina vai ter que gerar na fita a palavra ABBB. Tudo junto, sem esse sustenido. Tá? Se vocês quiserem fazer, utilizar já o simulador que eu disponibilizei, vocês podem simular no simulador, escrever essa máquina de Turing, criar esse grafo no simulador e simular a palavra, por exemplo. Tá? Então vocês podem utilizar o simulador JFlap, que eu já disponibilizei lá na nossa aula. Tá? Vocês vão achar aqui o JFlap, aqui no trabalho, tá? Vai estar aqui nos demais exercícios, tá? Os enunciados estão aqui nos demais exercícios, tá? Trabalho aula 5. Trabalho presença, vocês vão ter que entregar os exercícios 1, 2 e 3, tá? Agora aqui, o JFlap está aqui, tá? Ele é um programa que vocês podem instalar no computador de vocês, tá? E ele é um simulador da máquina de Turing. Tá? Ele tem a máquina de Turing possível para ser simulada lá. Tá? E vocês podem construir os grafos. Antes de encerrar, tu pode falar do trabalho 4. Assim, esse aqui é da aula 5, né? Vamos falar do trabalho 4. Só um pouquinho. Não sei se vai baixar aqui. Tá meio lento. Bom, de qualquer forma, vocês podem baixar aí do lado de vocês, tá? É um arquivo Java, vocês só tem que executar esse jar aqui, tá? E ele é um simulador. Vocês vão escolher Turing Machine, né, a máquina de Turing, e vocês vão poder construir. Tem tutoriais do JFlap tem tutoriais do JFlap lá no YouTube também. Procurem pelos tutoriais para ver como é que se usa a ferramenta, tá? Para que vocês possam simular as máquinas de Turing. Fica bem mais fácil de fazer se vocês utilizarem o simulador. Tá, então vou encerrar aqui a aula de hoje. É isso, e a gente pode tirar algumas dúvidas do trabalho 4.